Há uma velha história de avião conhecida como verificação de velocidade de LA. Ela é mais ou menos assim. Um piloto de um Cessna monomotor liga para o Centro de Controle de Rotas Aéreas de Los Angeles e pede uma verificação de velocidade. Ele quer saber a velocidade e o centro informa que está a cerca de 90 nós. Logo depois, outro piloto, em um Beechcraft bimotor, brincando sobre a lentidão do Cessna, pede uma verificação de velocidade. O centro informa que ele está a cerca de 121 nós, mas logo após, outra voz entra. Um piloto da Marinha voando em um jato de combate F-18. Ele não precisa saber sua velocidade, pois tem um indicador no cockpit. Está apenas tentando provar a todos, na frequência, que está voando no jato mais rápido e poderoso do mundo, mostrando aos proprietários de Cessna e Beechcraft o quão veloz sua aeronave realmente é. E o centro de LA responde pelo rádio que ele está indo a impressionantes 620 nós. E você pensa que isso seria suficiente para ganhar essa pequena competição, quando outra voz casualmente pergunta: "Este é Aspen 30, você pode nos dar uma verificação de velocidade?" E após um momento, o centro responde: "Aspen 30, temos você indo a 1000. 993 nós." Essa história, que foi relatada no livro de Brian E. Shaw, Sled Driver, voando o jato mais rápido do mundo, mostra o quão extremo era o avião a jato tripulado mais rápido da história, o Lockheed SR-71 Blackbird. Se você voar em um avião que pode ir mais de 3 vezes a velocidade do som e quase para o espaço sideral, é importante não cair, pois se caísse, isso... uma história digna de ser lembrada. No final de 1957, a Agência Central de Inteligência pediu a Lockheed para projetar secretamente um avião espião indetectável. O projeto Arcanjo seria gerenciado pela equipe de projetos avançados de desenvolvimento da Lockheed, liderada pelo lendário engenheiro de aeronaves Kelly Johnson. A unidade de projeto de desenvolvimento avançado da Lockheed era chamada de Skunk Works, apelido recebido desde que a instalação original foi construída perto de uma antiga fábrica de plásticos que produzia odores terríveis. Em 1955, a Skunk Works recebeu um contrato da Agência Central de Inteligência para construir um avião espião de altitude ultra alta, projetado para sobrevoar a União Soviética e fotografar locais estratégicos. O avião era o Lockheed U-2, capaz de voar em altitude tão alta que se acreditava estar fora do alcance do radar soviético e invulnerável a aeronaves de combate e mísseis terra-ar soviéticos. O novo pedido era para um avião capaz de voar ainda mais alto e rápido que o U-2. A necessidade desse avião ficou evidente quando um míssil soviético S-75 derrubou um U-2 em maio de 1960, causando um incidente internacional. O projeto Arcanjo desenvolveu o avião de reconhecimento monoposto A-12 e o protótipo de interceptador de combate biplas IKF-12, que estabeleceu recordes de velocidade e altitude em 1965. Apesar de nunca ter sido produzido, o F-12 serviu de base para um avião de reconhecimento da Força Aérea mais longo que o A-12, com mais combustível e cockpit para 2. O avião acabou recebendo a designação SR para reconhecimento estratégico. Pintado de um azul tão escuro que quase parecia preto para camuflar o avião contra o céu noturno, ele ganhou o apelido de Blackbird. Um total de 36 SR-71 Blackbirds foram produzidos. O SR-71 foi projetado para voar acima de Mach 3 com 2 tripulantes. O piloto no cockpit dianteiro e o oficial de sistemas de reconhecimento no traseiro, operando os equipamentos de vigilância e navegação na rota da missão. Viajar a velocidades supersônicas aquecia o exterior da aeronave acima de 600 graus, impedindo a Lockheed de usar alumínio. O avião era 92% de titânio por dentro e por fora. Embora o titânio tenha baixa densidade e alta resistência, ele oferece desafios únicos na fabricação. Mas o mais problemático é que o minério necessário para fazer titânio é raro e em falta nos Estados Unidos. O principal fornecedor do minério era a União Soviética.
os Estados Unidos da América secretamente adquiriram o minério através de compradores de palha do Terceiro Mundo. O avião foi projetado com uma seção transversal de radar reduzida, uma versão inicial de furtividade, que combinada com sua velocidade e altitude, o tornava praticamente invulnerável a contramedidas. O SX-71 era alimentado por dois motores Pratt & Whitney J58. Este motor a jato de fluxo axial foi projetado para ser mais eficiente, a Mach 3,2, embora experiências posteriores tenham indicado que ele poderia ter sido ainda mais eficiente em velocidades superiores. Mas havia um problema complexo nessas velocidades. O ar que entrava no motor era reduzido para velocidades subsônicas, visando manter um fluxo consistente para o compressor. Isso era feito movendo um cone, chamado de espinho, dentro de cada entrada. Mas à medida que o fluxo de ar reduz, causa uma perturbação, uma onda de choque chamada choque normal. Um computador analógico no motor controlaria um sistema complexo de tubos e portas para gerenciar a pressão. No entanto, os primeiros computadores analógicos muitas vezes tinham dificuldade em acompanhar as condições de voo que mudavam rapidamente. Se a pressão dentro do motor ficasse muito alta, ela poderia explodir de volta pela frente, interrompendo o fluxo de ar, causando uma falha de entrada. A falha inicial gera grande arrasto devido ao sopro frontal, frequentemente extinguindo o pós-combustor, resultando em empuxo assimétrico e guinada violenta. Entradas do piloto automático e do piloto poderiam contrariar a guinada, recapturar a onda de choque e normalizar a operação do avião. Mas uma falha geralmente resultava em uma viagem turbulenta, por vezes com ruídos violentos de batidas e guinadas contrárias. A guinada era tão intensa que os capacetes dos pilotos se chocavam contra a cobertura. O efeito foi descrito como estar em um acidente de trem. Havia também desafios devido ao teto de altitude do avião, acima de 80 mil pés. Uma máscara normal de piloto não fornece oxigênio suficiente acima de 40 mil pés, e a respiração se torna impossível acima de 49 mil pés, pois a pressão na qual os pulmões excretam CO2 excede a pressão do ar externo. A 18 km de altitude, ou 62 mil pés, a pressão alcança o limite de Armstrong. Nomeado em homenagem ao médico pioneiro em voo que identificou o fenômeno, o limite de Armstrong representa a altitude acima da qual a pressão atmosférica é suficientemente baixa para que a água ferva na temperatura normal do corpo humano. Em termos simples, um ser humano não sobreviveria acima deste limite, pois seu sangue entraria em ebulição. As equipes de ar para aeronaves de alta altitude usam trajes pressurizados para resistir às condições. Em caso de ejeção em altitudes extremas, o traje contava com um tanque de oxigênio embutido para mantê-lo pressurizado. O desempenho do SR-71 o exporia a condições extremas. Aviões que retornavam de missões frequentemente tinham rebites arrancados, painéis deslaminados ou partes como entradas de ar que precisavam de reparos ou substituição. E um lugar onde as condições extremas que afetavam este avião se mostravam era nas perdas de aeronaves. Dos 32 SR-71s construídos, 12 foram perdidos em acidentes, sendo o primeiro em 25 de janeiro de 1966, durante a fase de testes do avião. O avião, com o número de cauda 952, decolou da base aérea de Edwards às 1h20 da manhã. O piloto era Bill Weaver, um veterano piloto de testes da Lockheed. James Wire, especialista em sistemas de reconhecimento e navegação de testes de voo da Lockheed, estava na parte de trás. Os dois investigavam procedimentos para reduzir o arrasto de ajuste e aprimorar o desempenho de cruzeiro em alta velocidade MASC. O último envolvia voar com o avião configurado com centro de gravidade mais traseiro que o normal. A primeira etapa do voo ocorreu normalmente e o SR-71 foi reabastecido por um tanque KC-100 e 30. Weaver acelerou o avião para Mach 3,2 e subiu para 78 mil pés. Minutos depois, o controle automático de entrada do motor direito falhou, exigindo mudança para o controle manual. Isso era comum na fase inicial de teste da aeronave. Mas quando Weaver fez a curva programada de 35 graus à direita com o avião, o motor direito sofreu um temido desligamento de entrada. O empuxo assimétrico resultante
aumentou a rolagem do avião para a direita, elevando a inclinação para 60 graus. Weaver puxou o manche totalmente para a esquerda, mas parecia não surtir efeito. Ciente dos riscos de ejetar a Mach 3,18 e 24 mil metros, Weaver tentou reduzir a altitude e velocidade do avião para uma ejeção segura. Ele gritou para Swire ficar com o avião enquanto tentavam ganhar controle, mas as forças G eram tão fortes que as palavras saíram embaralhadas e ininteligíveis. Parte do problema era a natureza do voo de teste. Mover o centro de gravidade para trás das especificações reduziu a estabilidade longitudinal do Blackbird. Devido ao desvio no início da entrada, a combinação da estabilidade longitudinal reduzida, o ângulo aumentado da curva, a velocidade e a altitude, as forças cumulativas excederam a capacidade do sistema automático de controlar o avião. As forças G extremas ultrapassaram os limites humanos, fazendo Weaver e Swire perderem a consciência, incapazes de ativar a ejeção. A estrutura do avião se partiu atrás do cockpit. SR-71, número de cauda 952, desintegrou-se em pleno ar. De volta a Edwards, o avião sumiu do radar e perderam contato via rádio. A avaliação inicial era de que a tripulação de voo não poderia ter sobrevivido a uma desintegração tão violenta naquela velocidade e altitude. Ao acordar, Bill Weaver achou que estava num pesadelo. Seu próximo pensamento foi que ninguém poderia sobreviver ao que acabou de acontecer, então ele devia estar morto. Conforme sua consciência voltava, ele ouvia o vento e o que pareciam ser correias batendo. Ele sobreviveu e se separou da aeronave sem ativar o sistema de ejeção. Ele tinha sido arremessado para longe no acidente. Seu assento de ejeção ainda estava com os destroços do avião, caindo naquele instante. O traje de voo com o tanque de oxigênio, acoplado ao arnês do paraquedas, havia feito seu trabalho, inflando e mantendo a pressurização. Isso era surpreendente, dada a violência da desintegração do avião, e era bom, caso contrário, o sangue de Weaver estaria fervendo. Mas a viseira do seu capacete estava coberta de gelo. Enquanto eu podia dizer que ele estava caindo, ele não conseguia ver. Em alta altitude, a densidade do ar é baixa demais para resistir à queda de um corpo, e forças centrífugas fortes o bastante para lesionar podem se desenvolver rapidamente. O sistema de paraquedas deveria implantar inicialmente um pequeno paraquedas para impedir a queda, mas ele não tinha certeza se isso ocorreu. Ele não sabia quanto tempo ficou inconsciente, nem a que altura estava ou quanto faltava para sentir a rápida desaceleração do impacto com o solo. Mas o paraquedas havia sido aberto, e ele caía verticalmente. O paraquedas principal deveria abrir automaticamente a 15 mil pés, mas ele não tinha certeza se os sistemas automáticos funcionavam. Ele tentou encontrar a ativação manual do paraquedas, mas suas mãos dormentes de frio e o paraquedas inflado dificultaram a tarefa. Mas justo então ele sentiu a repentina desaceleração reconfortante causada pela abertura do paraquedas principal. Ele levantou a viseira do capacete, mas a trava estava quebrada e então teve que segurá-la. Devido à velocidade do avião, ele não tinha certeza em qual estado pousaria e o solo abaixo parecia desolado. Ele avistou os destroços em chamas do avião no chão a alguns quilômetros dali e ficou aliviado ao ver o paraquedas de Jim Swire abrir a uma certa distância. Apesar de ser um piloto de testes experiente, Weaver nunca havia realmente saltado de um avião. Esta foi sua primeira aterrissagem de paraquedas, que correu bem, apesar de quase pousar em cima do que parecia ser um antílope muito surpreso. Devido ao tamanho da área de busca, ele imaginou que precisaria descobrir como sobreviver à noite antes de esperar por resgate, mas estava enganado. Ele tentava dobrar seu paraquedas e segurar sua viseira quando alguém atrás dele disse: "Posso te ajudar com isso?" O avião se despedaçou sobre um rancho no Novo México de propriedade de Albert J. Mitchell Jr. Mitchell e peões estavam marcando potros quando ouviram um barulho e logo depois viram paraquedas descendo do céu. Mitchell, um piloto, voou em seu pequeno helicóptero Hughes 300 para onde Weaver havia pousado. Após ajudar Weaver a recolher o paraquedas, Mitchell voou para onde o de Jim Swire havia pousado, descobrindo que Swire estava morto.
Seu pescoço aparentemente quebrou na queda do avião. Após o acidente, Weaver descobriu que o barulho de batida durante a queda foi causado pelo rompimento das pesadas correias de nylon que o prendiam à aeronave, mostrando o quão impressionante foi seu traje de voo ter permanecido intacto. Mas ele também descobriu que um dos 2 tubos que conectavam o tanque de oxigênio ao seu traje de voo havia se soltado, e o outro estava prestes a se soltar. Se o segundo tubo também se soltasse, o traje espacial não inflaria e ele morreria. Albert Mitchell voou com Weaver para o hospital mais próximo, em Tucumcari, Novo México. Weaver lembra de estar aterrorizado porque Mitchell manteve a velocidade do helicóptero acima do limite durante toda a viagem. Weaver pensou na ironia de sobreviver a uma queda de um SR-71 a 78 mil pés, apenas para morrer em um pequeno helicóptero a caminho do hospital. Após o acidente, a Lockheed interrompeu testes do SR-71 com o centro de gravidade fora das especificações. Problemas foram resolvidos por meios aerodinâmicos e um computador digital substituiu o analógico que controlava as entradas de ar, tornando falhas muito mais raras. A Força Aérea aposentou o SR-71 em 1998 e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em 1999, mas há rumores de que a Skunk Works está desenvolvendo um sucessor que alguns afirmam ser 2 vezes mais rápido. Em seus 33 anos de serviço, Jim Swire foi o único tripulante do SR-71 a falecer em um acidente aéreo. Bill Weaver voltou a pilotar SR-71s dentro de uma semana e se tornou o piloto de testes-chefe da Lockheed. Ele se aposentou e vive em Carlsbad, Califórnia. Espero que você tenha gostado deste episódio do History Guy, com trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, escreva na seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga The History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever